Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, é aquele do qual, bem dizia o salmista, deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustém. Tudo segundo a sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã, como ovelhas levadas a matadouro todos os dias, e segundo a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã. Viver dia após dia com o coração contrito e arrependido diante do Senhor, sempre como pecador, porque Ele vem buscar pecadores e não justos, e uma vez que se declara pecador, porque ele é o único justo e o elo da perfeição. Mas isto não implica que usamos a graça para retroceder ao jugo do opressor e atitudes como em palavras reprováveis, como que outrora, aonde ele nos apagou. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões, uma multidão de pecados lhe são apagados, e ele já não pode nos acusar em relação ao passado, e nós trazemos à memória sempre aquilo que nos dá a esperança, que é estarmos com o coração contrito e arrependido, esforçando tanto individualmente como mutualmente, estando interligados uns aos outros no corpo de Cristo, para que estejamos sempre no nosso alvo e objetivo, que é santificar-se enquanto há tempo e purificar-se enquanto há tempo, por meio do lavar da palavra do interior para fora, uma palavra viva e eficaz, aonde ele nos ensina que, segundo pelo mesmo Espírito, a uns é dado palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito a outros palavra de entendimento. A, a, o correto daqueles que se operam na presença do dom supremo e excelente, o amor, são aqueles que estão sempre com zelo e exercendo o direito, a equidade, a imparcialidade, sempre apropriando da chave da sabedoria, e com o objetivo de alcançar as regiões celestiais, que são os que apropriam e demonstram que houve entendimento, desviando do mal. Aonde pelo Espírito é concedido, pelo mesmo Espírito, assim como concede a chave da sabedoria como do entendimento, que são aqueles que demonstram através de um culto racional, um culto de ação de graças, que houve um entendimento, e louva, um louvor que condiz com a adoração franca e sincera do interior, que flui nos lábios, aonde há sinceridade e o amor não é fingido. Há uma reciprocidade, assim como ele nos amou primeiro. Nós, uma vez que tivemos um encontro com este amor, nós temos os dons excelentes para estarmos os operando na presença do autor e consumador, o dom supremo, o amor, o excelente, porque tudo cessará. A palavra diz: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa. Assim como também nos ensina do que pode vender tudo que tem e doar aos pobres. Se não for segundo o amor, nada resolve. Pode ter fé de transportar os montes, assim como os dons de profecia, tudo cessará, mas o amor, o dom excelente supremo, é eterno, do qual, assim como ele concede variedades de dons pelo mesmo Espírito, a um é concedido e a outros não,
mas sempre não há importância de membro nenhum sobre o outro membro, mesmo porque ele nos ensina que a importância é daquele que dá o crescimento, não o que for menor e estiver servindo com o evangelho puro e genuíno, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que quer se tornar grande e ainda está segundo as heresias, ele é pequeno e repugnante no reino dos céus, porque o Senhor detesta aqueles que estão sempre a ensinar as suas heresias, reunindo-se mestres de si mesmo, sempre nas suas zombarias, e o Senhor é aquele que sempre os reprova, porque a palavra diz que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor e prestará conta não somente da sua alma, segundo as suas atitudes, como aquilo que se ensina, se é negligente no ensino, não está sendo conduzido segundo o Espírito que nos concede o dom de ensino, o dom de amor, de misericórdia, de benignidade, de piedade, nos ensina até mesmo a vigilância, nos ensina a orar. Ainda a palavra diz: não envolveis segundo aqueles que ensinam cultos de anjos com uma mente corrompida e cauterizada, porque os anjos são aqueles que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso, eles mesmos nos dão lição quando homens se prostravam diante deles. Eles diziam: não façais isto, somos seus conservos, proste antes diante daquele que é digno. E só há um digno, o Cordeiro de Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. A forma de glorificar a Deus nos últimos tempos é exaltando e glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, porque aquele que glorifica o Filho são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram segundo o seu Espírito, em espírito e em verdade, porque o Espírito é a verdade, o dom excelente e supremo, do qual devem ser operados os dons irrevogáveis, aonde, ainda que alguns ainda tenham esses dons e foram podados por conta da incredulidade, já não se opera segundo o dom excelente, o amor supremo e eterno, aquele do qual tem cuidado de nós, e assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.